Bem-vindos ao Alma Épica. Hoje vamos falar sobre serviço público, preparação física e estamos aqui com alguém muito especial que lidera homens e mulheres que salvam vidas todos os dias. Ele é simplesmente o nosso atual comandante da Proteção Civil e dos Bombeiros de Portimão. Estamos aqui com Luís Mestre. Muito obrigada, Luís Mestre, por estar aqui connosco. É um prazer recebê-lo, porque sei que tem dado um enorme apoio aqui à nossa comunidade do ginásio e hoje gostaríamos de conhecê-lo um bocadinho melhor. Começou por onde até chegar a comandante? Bom dia, aqui eu tenho que agradecer de ter esta oportunidade e estar aqui mais um dia com vocês. Respondendo aqui à sua questão, para chegar a comandante foi um caminho já muito longo. Eu estou agora com 52 anos e eu cheguei ao mundo dos bombeiros com apenas 9. Ou seja, Uau. Passaram desde aí muitos anos mesmo. Eu inicialmente comecei no Alentejo, em Almodóvar, que é a minha terra natal, como miúdo, na fanfarra. Foram ali aqueles períodos da infância, todos, enquanto muitas vezes outros andavam a brincar. Eu comecei lá aos 9 anos, só na fanfarra, mas a partir dos 14 comecei a ser logo bombeiro. E desde essa altura os tempos também eram diferentes, as regras eram diferentes. Eu com 14 anos ia para incêndios, coisa que hoje é impensável, isso não acontece, só podem ir para incêndios depois dos 18 anos e ter uma formação adequada. Em 1988 as coisas eram diferentes e podia-se entrar para os bombeiros e ir logo para incêndios, independentemente da formação que tivesse ou não. Passei lá 15 anos e, entretanto, tirei o meu curso superior, tirei o curso de enfermagem e acabei por chegar ao Algarve em 1997, que a intenção era vir e ir logo para o Alentejo, mal acabasse o verão, porque vinha cá só para fazer aqui o plano de verão que havia no hospital, como apoio, e seria para voltar ao Alentejo, que a verdade é que, passados estes anos todos, ainda cá estou. Pronto, e depois aqui os bombeiros de Portimão que me conheciam de ser enfermeiro e de trabalhar na urgência e de saberem que eu era enfermeiro, que eu era bombeiro, começaram, e tens é que pedir transferência para cá, e tens é que vir para cá. E assim foi, em 2003, pedi transferência para os bombeiros de Portimão, na altura, convite do comandante Vilarim, fui para adjunto de comando, que é um dos 3 postos que existem no comando. Tive como adjunto de comando até 2005, nessa altura fui para segundo comandante, entre 2005 e 2010. Deixei depois e voltei mais tarde a ser novamente adjunto de comando em 2014 e em 2024 fui então em janeiro nomeado comandante do Corpo de Bombeiros de Portimão. Mais ou menos assim, em traços muito gerais, será assim a minha carreira Esta trajetória, não é? de bombeiros. De vida. E como pessoa, como é que se descreve? Eu, como pessoa, descrevo-me uma pessoa simples, acho que sou humilde, sei reconhecer o valor dos outros, dou muito valor àquilo que é a amizade, o saber estar, o compromisso, a lealdade para comigo e para comigo e com as funções que cada um de nós tem, com o compromisso com aquilo que são as nossas responsabilidades. Eu tento sempre ao máximo impor a mim mesmo o rigor naquilo que faço e acho que às vezes isso depois leva-me a que imponha também aos outros, mas também aquilo que tento é nunca pedir aos outros nada que eu próprio não consiga dar. Tento sempre seguir essa máxima. Pedir aos outros aquilo que eu consigo dar a cada um deles. E como é que lida com a parte que é desafiante, não é? Da incapacidade de resolver problemas, nomeadamente nos bombeiros. Sei que não é fácil, não temos todas as soluções e por vezes vocês têm que ter decisões rápidas, não é? Sim, às vezes o sentimento de impotência é algo que nós vivenciamos muitas das vezes, nomeadamente, sei lá, em termos, por exemplo, dos incêndios florestais, rurais, que é aquela coisa que todos os anos nos assola e que também é mais vinculado pelos órgãos de comunicação social.
Muitas das vezes as pessoas criticam, mas criticam sem saber bem ao pormenor o que se passa. Tal qual como às vezes os jogadores de futebol dizem, ninguém mais do que eles queria ganhar o jogo, assim ninguém mais do que nós, enquanto bombeiros, queria apagar aquele incêndio. E este sentimento às vezes de impotência perante grandes incêndios torna-se frustrante para nós, que sentimos que demos o nosso máximo, fizemos tudo aquilo que nós podíamos fazer para acabar com aquele incêndio, e no final temos uma imensidão de gente a criticar-nos e a dizer que somos incompetentes, a que somos isto, a que somos aquilo, e isto efetivamente também nos toca enquanto pessoas. E como é que descreve a realidade atual dos bombeiros de Portimão? Quais são os principais desafios que vocês enfrentam? Portimão, ao longo dos anos, e nós comemoramos agora no dia 18 de novembro os nossos 99 anos, já passou por muitos períodos, períodos inclusive de alguma carência financeira, mas que, fruto das mulheres e dos homens que o compõem, tem conseguido sempre ultrapassar estas dificuldades, e foi sempre um corpo de bombeiros de relevância a nível do Algarve e do próprio país. Nós tivemos sempre, ao longo destes anos, um corpo de bombeiros bem dimensionado, com uma grande quantidade de operacionais, e que conseguiu não só dar resposta a Portimão e aos municípios de Portimão, mas também ajudar em muito os nossos camaradas dos concelhos vizinhos e as populações dos concelhos vizinhos. Naturalmente que há sempre dificuldades, e a nossa grande dificuldade de momento prende-se com conseguirmos o voluntariado. Hoje a sociedade está diferente. Se no meu tempo era um grande orgulho ser bombeiro, não haveria criança nenhuma que não quisesse ser bombeiro. Hoje as coisas são diferentes. Querem ser um Cristiano Ronaldo, querem ser outra coisa, qualquer influencer, que é aquilo que eles mais falam. E o ser bombeiro já deixou de estar nas prioridades, e isto depois vai-se repercutir naquilo que é a nossa capacidade de recrutamento, e que temos que andar sempre também aqui a ter algum engenho para conseguirmos manter as nossas fileiras com o número de operacionais adequado. E quantos têm no momento? Neste momento nós estamos com 135 bombeiros, temos uma recruta, apesar disto que eu estou acabando de dizer, com 12 voluntários que iniciaram a recruta agora no mês de outubro. E depois temos uma mais-valia que eu considero para aquilo que será o nosso futuro, que é a nossa escola de cadetes e infantes, neste momento com 32 miúdos, que queremos apostar e queremos que eles sejam o nosso futuro, e o começarem aqui de pequeno. E eu, como disse há pouco, que comecei também muito novo, e este ser bombeiro é algo que também tem que se cultivar, tem que ser ao longo da nossa vida, para conseguirmos criar ali aquele bichinho e conseguirmos que no futuro, quando chegarmos à idade adulta, seja algo que queiramos fazer, e mais do que olhar para os bombeiros como uma profissão, também é preciso senti-lo, é preciso querer fazer isto, porque isto não é fácil ser bombeiro, não é só pelo ordenado ao final do mês que muitos deles cá estão, é também porque sentem a farda que vestimos, e este sentimento de querer ajudar o próximo tem que vir, é algo que tem que ser cultivado desde pequeno. Concordo. O trabalho dos bombeiros também exige muita força física e competências e tudo mais. Como é que vocês têm lidado com isto? Eu sei que o EPIC tem um protocolo convosco que, pronto, permite que os bombeiros treinem aqui num horário específico e tudo mais. E vocês também, em contrapartida, têm dado formação, não é? Sim, esta foi uma relação que foi criada ao longo destes anos, e que tem, acho eu, sido uma mais-valia para todos nós. Começando pelos bombeiros, é sem dúvida fundamental que hoje os bombeiros tenham uma preparação física adequada àquilo que é a sua missão. Se no passado pouco se falava destas questões, pouco se falava daquilo que era a saúde do próprio bombeiro, hoje esse é um tema que começa a estar cada vez mais em voga, e nós temos que nos preocupar, e enquanto comandantes temos que nos preocupar com aquilo que é a condição de saúde do nosso bombeiro, não só na parte da preparação física, mas tem na própria saúde, fazer check-ups, poder dar-lhes a possibilidade de serem avaliados clinicamente, para garantirmos que
estão em condições de poder efetivamente ser bombeiros. Esta parceria com o EPIC acho que foi benéfica para as duas partes. É benéfica para nós porque temos a possibilidade de colocar cá os nossos bombeiros e terem, praticarem atividade física no dia a dia, todos os dias do ano, ali no Natal e Ano Novo é os únicos dias em que que temos períodos mais curtos. O resto do ano eles vêm quando querem, sem qualquer restrição e permite-nos estar em forma. Para o EPIC foi também uma mais-valia porque não basta ter aqui um ginásio, não basta ter muitos clientes, é preciso também dar aos clientes uma sensação de que estão seguros. E para além da sensação, o EPIC tem conseguido formar os seus profissionais e dar-lhes a eles também competências para poderem, em caso de emergências, e elas já aconteceram aqui, poderem dar uma resposta adequada. E quem é cliente sente isso, sente que também os profissionais que cá trabalham, para além de serem grandes desportistas, grandes profissionais na área do desporto, podem também depois ser uma mais-valia naquilo que é na área do socorro. Como foi ontem, usaram aqui a DAE. DAE, Distribuidor Automático Externo. Isso foi algo que eu, desde há muito tempo, impulsionei quer o João, quer a Carla, poderem colocar cá um DAE, fazer um protocolo, não connosco, mas com as empresas que estão no mercado, para poderem colocar cá o DAE e terem um DAE legalizado com operacionais de DAE que são formados pelos bombeiros de Portimão e terem aqui a capacidade de uma resposta imediata, porque todos nós sabemos que o tempo conta e quanto mais rápido for dada uma resposta em situação de paragem cardiorrespiratória, maiores serão as probabilidades de sobrevivência. Por isso, aquilo que aconteceu na noite de ontem é fruto deste trabalho. Seria desejável que não tivesse acontecido, mas acontecendo, houve aqui a capacidade de resposta e o que a verdade é que hoje o senhor está no hospital, está com vida, pelo menos por aquilo que se sabe no momento, e isto é fruto daquilo que foi também que é o empenho deles e o empenho da Carla e o João em dotarem também os seus profissionais das competências necessárias. Com certeza. Isto para quem não está a entender, ontem tivemos um senhor aqui no ginásio que teve uma paragem cardiorrespiratória e foi imediatamente socorrido por um bombeiro, que até é bombeiro, ele é nosso técnico aqui também, é diretor técnico, mas têm todas as competências necessárias para lidar com esta situação. Isso é muito importante. Para além da preparação física que eles têm que ser rápidos nos resultados. Não é? Sim, aqui o tempo conta. Teoricamente, nós sabemos que passados 6 minutos por uma paragem cardiorrespiratória, o nosso cérebro deixa tanto todo este tempo sem ser oxigenado, pode ficar em memória cerebral e ainda que se possamos reanimar a parte cardíaca, eventualmente do ponto de vista cerebral ficará com lesões que seriam irreversíveis. Por isso aqui a rapidez da ação é fundamental para um prognóstico final mais favorável. Por isso aquilo que foi feito ontem foi muito bem feito, porque também no primeiro minuto foram iniciadas as manobras e a resposta foi adequada e isso é que permitiu que ele pudesse ter saído daqui com vida. Graças a Deus. Luís, recentemente recebeu um donativo aqui do EPIC no valor de 1.000 euros e eu penso que foi uma grande mais-valia. Em que sentido é que tipo de doações como estas podem contribuir para os bombeiros? Naturalmente que tudo aquilo dos valores monetários que nos possam ajudar são sempre bem-vindos. Um bombeiro custa muito dinheiro à associação. Hoje, fardar um bombeiro, como costumamos dizer, da cabeça aos pés, custa praticamente 4.500 euros, com todo o equipamento necessário, quer para o combate a incêndio rural, combate a incêndios urbanos, depois esta farda que eu tenho vestida, que eles usam no dia-a-dia no quartel, capacetes, as luvas, as máscaras, tudo isso... Tudo é financiado? Nós temos um financiamento e podemos também aqui agradecer aquilo que tem sido o financiamento ao longo destes anos do município de Portimão, que fruto de um protocolo para as despesas de funcionamento nos permite hoje fazer face àquilo que são as grandes despesas da associação.
como também financiamento da aquisição de veículos e equipamentos. Contudo, há outras despesas associadas e que não são financiadas, em que a direção tem que encontrar aqui estratégias para também se poder autofinanciar e, naturalmente, que todos os beneméritos que nós temos, e temos alguns que fazem questão de anualmente nos darem o seu apoio, são sempre apoios muito bem-vindos, porque nunca é estanque. Nós nunca conseguimos dizer que investimos, está investido, agora só daqui a 10 anos. É impossível dizer isto num corpo de bombeiros, porque o desgaste do material, o desgaste porque há acidentes também, né? Porque nós também temos acidentes, há material que se estraga inadvertidamente e tem que ser reposto. Tudo isto custa muito dinheiro. Só para terem uma noção, um veículo de combate a incêndios urbanos que vocês veem passar aí pela rua, custa à volta de 350 mil euros. Estamos a falar de muito dinheiro. Nós estamos agora em processo de aquisição de uma autoescada que será financiada pelo município, custa mais de 2 milhões de euros. Estamos a falar efetivamente de muito dinheiro, que se não tivermos o apoio, quer dos beneméritos, quer do próprio município, será impossível também prestar um socorro adequado às populações que temos que servir. E isso hoje acho que é uma responsabilidade de todos. E nós, os moradores da cidade e outras pessoas que queiram se tornar associados, existe uma cota anual? Como é que funciona? Sim, efetivamente existe uma cota anual que não é sequer muito elevada. Atualmente ronda os 10 euros. Às vezes nós dizemos, mas estão um pouco de dinheiro nos dias de hoje, é verdade. Mas ainda assim, nós temos cerca de 3 mil associados. Podíamos ter mais numa cidade com 65 mil habitantes. Seria expectável que os bombeiros voluntários tivessem mais sócios. Às vezes nós assistimos às pessoas, então, e para ser sócio dos bombeiros, o que é que eu tenho, o que é que eu ganho com isso? E hoje ainda olhamos muito para isso. O que é que eu ganho enquanto sócio? O que é que me dás em troca para eu ser sócio? E às vezes as pessoas não sei, acham que deveríamos dar muito mais do que aquilo que damos. O que é verdade é que, como eu já vos disse, as despesas são muito grandes e se pensarem em 10 euros por cada pessoa, 3 mil associados, é uma insignificância, tendo em conta aquilo que é o custo que nós temos anualmente. Nós adquirimos agora uma ambulância que vai ser inaugurada no dia de hoje, custa praticamente 90 mil euros. Quando me pedem para eu pagar uma cota de 10 euros e que eu deveria ter direito a um transporte gratuito, é impossível. Não é possível, nos dias de hoje, aos custos de combustíveis, de pessoal e todos os outros custos associados, por 10 euros fazer transportes dos doentes grátis. É verdade. E noutros países é pago. É tudo pago. Em todos os países é pago. E nós aqui, aquilo que temos é descontos de sócio, que quem é sócio pode ter aqui alguns descontos nessa matéria, e nós temos aqui uma parceria muito boa com o ISMAT, e isto é uma das parcerias que também nos tem permitido ter mais alguns sócios, porque eles... E dar visibilidade, porque eu não sabia dessa cota, por exemplo. Porque isto permite, por exemplo, que o ISMAT permite que os alunos possam ter descontos na sua inscrição no ISMAT, e tem havido essa sinergia também encontrada aqui, tem permitido aumentar o nosso número de sócios, e estamos naturalmente abertos com outras instituições que queiram criar parcerias connosco para podermos aumentar também o nosso número. Por isso, todos os que quiserem ser nossos sócios podem dirigir-se à Secretaria, podem-nos enviar um mail para os bombeiros, que são públicos, mas posso dizer o geral@ahbvp.pt, será o mail que podem usar para pedir o impresso para se inscreverem, ou então os clientes do EPIC sabem que aqui na Secretaria também podem inscrever-se e garantir a sua inscrição como sócio dos bombeiros. Aqui sim, temos muito esta questão de dar visibilidade a quem nos ajuda, porque, acima de tudo, o que é que os bombeiros fazem? Salvam vidas, não é? E nós também não nos custa nada, com tão pouco, ajudá-los a salvar outras vidas. Um dia, possivelmente, poderemos ser um de nós, não é? Nunca se sabe. Nós aqui, nesta questão da emergência, só costumamos dizer... não é se vamos precisar, é quando é que vamos precisar, porque aquela coisa de pensar que só os outros é que vão...
é impossível. Toca a todos, Qualquer não é? dia calha a cada um de nós. Por isso é que eu costumo dizer às minhas mulheres e homens que amanhã podemos ser um de nós a precisar. E quanto melhor preparados estivermos, melhor será esse o socorro que conseguimos fazer. Com certeza. Voltando um pouco aqui também para reforçar a questão do treino recorrente, quais são os benefícios mais evidentes que um bombeiro tem que estar bem preparado fisicamente? Aqui os benefícios são enormes e se eu lhe disser que o edifício mais elevado de Portimão tem 26 andares, se eu lhe disser que o equipamento todo que eles têm que levar para o combate a incêndios pesa 40 quilos, mas estes 40 quilos é só no primeiro minuto, certo? É só no primeiro degrau, porque quando eles tiverem que subir as escadas até o 26º andar, com todo aquele equipamento, mais a mangueira, mais a agulheta, mais tudo aquilo que tiverem que levar, eles vão chegar lá em cima com muito peso. Muito mais peso do que aquilo com que iniciaram. Não sei se me percebem, mas à medida que o tempo aumenta, naturalmente que as dificuldades vão também elas aumentar, por isso, quanto melhor preparados eles estiverem fisicamente, melhor será depois também para o seu desempenho. E este é o grande foco que temos no dia-a-dia. Não foi fácil criar este espírito dentro do Corpo de Bombeiros, mas hoje eles próprios começam entre eles a criar aqui uma competição saudável para que em cada uma das secções possa cada vez mais irem arrastando-se uns aos outros e poderem fazer preparação física. Depois também há alguns desafios, uma vez que eles estão organizados por equipas de primeira intervenção. Nós agora criamos uma regra que é, até aqui sempre foi o comando a decidir quem é que iria fazer parte das equipas de primeira intervenção. O desafio para o ano de 2026 é que sejam eles a escolher quem é que vai para as equipas de primeira intervenção. E isto será com base não só na preparação física, mas também depois nos testes técnicos, teóricos que eles vão ter que fazer. E naturalmente que os melhores serão aqueles que irão integrar estas equipas. São os 15 elementos, aliás, são os 20 elementos que compõem as 4 equipas de intervenção permanente, que estão habitualmente na resposta imediata, quer aos incêndios, quer a acidentes, e aqui, quanto melhores preparados, melhores. Porque a verdade é que isto tem sido um desafio que foi bem aceito por eles e que a verdade é que eu vejo todos eles cada vez mais a treinarem, porque na próxima semana, dia 27 e 28, serão as provas e todos eles querem estar preparados para dar uma melhor resposta. Noutros países sei que os bombeiros são considerados militares e aqui em Portugal ainda não. Tem seja a nível de treino, seja a nível de recompensas, Sim, em Portugal nós temos ainda aqui uma grande diferenciação entre aquilo que não são os bombeiros militares, mas nós temos os bombeiros voluntários, associações de bombeiros voluntários, que são, na realidade, uma entidade privada, e depois temos os bombeiros sapadores, que estão associados aos municípios, e por norma também aqui com um rigor maior naquilo que é o processo de seleção. Mas também devo dizer-lhe que em Portimão não é tanto essa a diferença. Porque aquilo que temos feito ao longo destes últimos anos é aproximar em muito aquilo que é a nossa seleção incide muito naquilo que são os critérios que os bombeiros chapadores têm. Aquilo que tem sido a nossa formação, o nosso empenho, o rigor naquilo que é a capacidade de dar aos bombeiros que são profissionais e mesmo os voluntários, porque você olha para mim e não sabe se eu sou bombeiro voluntário ou bombeiro profissional. Na realidade, sendo comandante, eu até sou bombeiro voluntário, porque a minha entidade patronal é o município de Portimão, eu não sou funcionário da associação. Por isso, quando nós vemos os bombeiros na rua, não sabemos se eles são voluntários apenas ou se são os profissionais daquela associação. Por isso aquilo que nós tentamos é dar a todos a mesma possibilidade quer de formação, quer de equipamento, para que quem tem necessidade de ser servido por nós não sinta se estamos perante um profissional, se estamos efetivamente perante um voluntário. Por isso, aquilo que fizemos foi aproximarem muito o processo de seleção daquilo que se passa hoje nos bombeiros chapadores em Portugal. Então, para quem não conhece, existem 3 tipos, não é? Sapadores. Tem sapadores e os voluntários, depois existem umas associações que são mistas. Depois, dentro dos bombeiros voluntários, nós temos pessoas que são profissionais,
tal qual como os bombeiros sapadores, e temos outras pessoas que, sendo bombeiros, são voluntárias, que têm a sua atividade profissional fora dos bombeiros e nos seus tempos livres têm também ali, praticam o voluntariado, neste caso no Corpo de Bombeiros. Que pode ser tanto a nível florestal como a nível... Aqui é tudo. Depois, ao longo destes anos, nós também temos ido cada vez mais a tentar especializar cada um dos bombeiros naquilo que ele tem uma maior apetência. Nós todos não temos que saber fazer tudo. E isto era o processo dos bombeiros no antigamente. Tinham que efetivamente saber fazer tudo. Hoje ainda está, do ponto de vista da formação, eles recebem a formação de tudo. Aquilo que temos tentado é adequar a cada um, às competências que cada um tem, depois a função. Porque, na realidade, todos são válidos. Porque, independentemente de eu ser melhor ou pior a combater um incêndio urbano, amanhã, se eu precisar, se eu tiver um grande incêndio, se não tiver cá todos aqueles que têm as maiores competências, eu vou ter que utilizar aquilo. Por isso, eu, enquanto comandante, aquilo que tenho que fazer é dotar todos da mesma formação, ainda sabendo que, se calhar, aquele elemento tem uma melhor apetência para fazer o transporte de doentes, para poder praticar a emergência médica pré-hospitalar, e se calhar o seu dia-a-dia está mais nessa vertente, mas amanhã, se ele precisar de ir para um incêndio, ele tem que ter aqui alguma formação e alguma competência para poder também ele dar o seu apoio. Claro. E a nível de saúde mental, a parte mental, vocês também dão alguma formação? Como é que funciona? Eles têm acompanhamento psicológico? Hoje essa vertente também é muito trabalhada no seio dos bombeiros. Nós temos nos nossos quadros dois psicólogos, como temos 2 médicos, como temos 8 enfermeiros, e trabalhamos também essa parte é trabalhada. Depois, ao nível da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, existem equipas de apoio psicossocial que podem dar um apoio, e eu, enquanto comandante, se sentir que numa determinada ocorrência um bombeiro ou mais do que um bombeiro possam ter ficado afetados, tenho a possibilidade de solicitar um apoio psicológico a esses bombeiros e eles serem acompanhados depois do tempo que for necessário para também poderem recuperar aquilo que é a sua vitalidade psicológica, digamos assim, para aquilo que é a sua função. O que é que o Luís recomendaria a um bombeiro que está a começar a sua carreira? Como treinar e como se preparar melhor fisicamente para toda esta jornada, não é? Olha, acima de tudo, dizer-lhe para ele ter que desfrutar da função de bombeiro, interpretar a necessidade dele estar fisicamente preparado como sendo também uma necessidade para aquilo que é a sua função. E depois dizer-lhe que venha ao EPIC, porque ele tem aqui a possibilidade de vir praticar desporto sem ter que pagar, e ao abrigo deste protocolo poder ficar mais preparado para a função que ele irá ter do futuro. Por isso, acima de tudo, é que ele possa desfrutar daquilo que tem ao seu dispor, que com isso irá efetivamente ter uma melhor capacidade de resposta depois nas situações a que for solicitado. Sim, e os treinos são diários? Quantos treinos semanais eles têm que ter? Existe algum... Cada uma todos os profissionais e todos os voluntários têm um piquete obrigatório semanal. Depois os profissionais trabalham em turnos de 12 horas e durante o seu turno eles têm... voluntários? Sim, durante os seus turnos eles têm sempre 1 hora dedicada à preparação física. Ou vêm aqui ao EPIC, ou fazem no nosso ginásio, lá no quartel, mas já há sempre ali aquela hora em que eles têm que praticar o desporto. Entre as 11 e o meio-dia é a hora da preparação física, e todos eles já sabem, essa hora é a hora para fazerem preparação física, tomam o seu banho, almoçam, e da parte da tarde, instrução teórica ou técnica numa determinada vertente que o chefe de serviço ou o oficial de serviço tiver definido, ou então naquilo que é o plano de formação que está delineado também por mim e apresentado à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Muito bem, estamos a chegar ao fim do nosso podcast. Luís, que mensagem deixaria aqui aos nossos ouvintes que admiram o vosso trabalho, dos bombeiros, e não sabem como ajudar? Eu diria-lhe que nos podem contactar através das redes sociais, fisicamente no nosso quartel de bombeiros. Aquela casa tem
365 dias por ano, nas 24 horas de cada dia, sempre gente, está sempre aberta, podem nos visitar, podem ajudar-nos da maneira que acharem mais conveniente, sendo sócios efetivamente era aquilo que nós desejaríamos, podermos neste ano em que nós agora, daqui até ao final, ao próximo novembro de 2026, iremos ter aqui um processo dos nossos 100 anos, em que nos próximos anos nós iremos fazer 100 atividades que participem, que possam ajudar os bombeiros também a crescer e a ser melhores naquilo que fazem, porque também se nós sentirmos que temos a população do nosso lado, será também muito mais favorável para nós, dar-nos-á muito mais ânimo e gratificante para podermos fazer a nossa função. Por isso, aquilo que pedimos nem é muito, é só que estejam do nosso lado, que sejam nossos críticos, porque também nos ajuda a crescer, mas que também possam criticar com conteúdo, não dizer o mal só por dizer, não nos critiquem só quando acham que as coisas não correram bem, que critiquem também quando as coisas correm bem e quando dermos as respostas adequadas, e às vezes esta parte é difícil, e hoje neste mundo das redes sociais, aquilo que nós assistimos é a pessoas a dizerem coisas que às vezes desconhecem e que se nos visitassem, se conhecessem por dentro aquilo que é o nosso modo de funcionamento, certamente iriam falar de forma diferente. Por isso, Bombeiros de Portimão são uma porta aberta, sempre quiserem, estamos ao dispor. Muito obrigada. Obrigada a todos por nos ouvirem aqui na Alma Épica. Acompanhem-nos no Spotify, também no canal do YouTube. Vocês sabem que temos um canal de TV. E lembrem-se que não é só força física que estes homens despendem, é também força para nos ajudar diariamente em várias questões. E estamos sempre prontos aqui no Épico para vos receber, os bombeiros voluntários de Portimão. E não se esqueçam de contribuir com as vossas doações, donativos também, e se associarem ao Corpo de Bombeiros. Se quiserem ser voluntários, basta se inscreverem, vão lá. É só fazerem a inscrição e estamos abertos. Não é um circuito fechado. Nós temos 130 bombeiros, somos dos Corpos de Bombeiros do Algarve com mais bombeiros, mas todos somos poucos quando precisam de nós. Por isso, quando quiserem entrar, será quantos nós iremos receber. Independentemente da idade? Entre os 18 e os 45 anos para pertencer ao quadro ativo, depois há a possibilidade dos 45 anos até aos 55 poderem ser bombeiros especialistas numa determinada área, que também todos nós temos alguma especialidade em que podemos ser úteis aos bombeiros. Claro, por isso eu disse há pouco que todos podem fazer falta, por isso recebemos efetivamente todos aqueles que quiserem. Venham contribuir para a nossa sociedade melhor. Muito obrigada e um bem-aja a todos. Bom dia.